A paz do nosso Senhor, eu quero que você pare o que está fazendo por um instante, respire fundo e responda com sinceridade. Você se sente exausto? Sente o peso das perdas acumuladas? Aquela dor, aquele vazio, aquela sensação de que algo essencial foi arrancado de você? Seus sonhos, sua alegria, sua paz, talvez até a sua esperança de um futuro melhor. Eu sei que muitos de vocês se olham no espelho e enxergam as marcas de batalhas, de lágrimas, de tempo que parece ter sido roubado. Você se pergunta: será que a minha história já tem um ponto final nas perdas? Será que a vida travou de vez? Se essa pergunta ecoa no seu coração, se você sente que todas as portas se fecharam, que o céu está em silêncio e as promessas parecem cada vez mais distantes, esta mensagem é para você. Se o ambiente ao seu redor grita fracasso, abandono e fim, Deus está falando diretamente ao seu coração neste momento. Porque, meu amigo, minha irmã, se há fôlego em você, há uma esperança viva vinda diretamente de Deus. E se há esperança, prepare-se, o impossível vai se curvar diante da fé que o Senhor está despertando em seu coração. Ouça com atenção: o Deus que abriu mares, que derrubou muralhas, que ressuscitou mortos e levanta o caído, Ele te vê agora, mesmo quando ninguém mais acredita em você. Mesmo quando os diagnósticos são contrários, quando os números não batem, quando o coração só chora e a alma grita por socorro, é nesse vale, nesse deserto da sua vida que Ele começa a agir. Deus não trabalha apenas no palco da glória. Ele começa a sua obra nos bastidores da sua dor, quando tudo parece calado, quando o mundo te esquece. É aí que o céu se movimenta em teu favor. Talvez você pense que sua história acabou, que essa fase difícil é o fim definitivo, mas a palavra de Deus nos revela uma verdade poderosa. Deus transforma fins em começos gloriosos, choro em dança de celebração, cinzas em beleza radiante e ruínas em testemunhos poderosos. Você pode estar se perguntando: como? E a resposta é simples: Ele não precisa de circunstâncias perfeitas. Ele só precisa de um coração rendido. Um coração que, mesmo ferido, diga: eu ainda creio. E se você tiver a coragem, a ousadia de declarar isso agora, mesmo em lágrimas, saiba, esse é o som que ativa o céu. Você não chegou até aqui por acaso. Esta é uma resposta, um sinal, uma confirmação divina de que você ainda vai viver o impossível. Aquilo que parecia enterrado voltará a florescer. E onde hoje há dor, amanhã haverá louvor que brotará da sua alma. Prepare-se, o tempo da espera pode ter sido longo, mas o tempo da resposta está chegando. Você não está sozinho. O Deus de Elias, de Moisés, de Davi é o seu Deus também. E Ele conhece cada lágrima que caiu no seu travesseiro, cada oração feita em silêncio, cada noite em que você pensou em desistir. Nada, absolutamente nada passou despercebido aos olhos do Pai. Ele está levantando uma geração que crê mesmo quando não vê, que marcha mesmo quando não encontra o caminho, que obedece mesmo sem entender, porque a fé que agrada a Deus não é baseada em evidências visíveis, mas em uma confiança inabalável em seu caráter e em sua palavra. Este é o tempo de crer no sobrenatural, de erguer os olhos para o alto, de alinhar o coração com os céus e declarar com toda a sua voz: eu vou viver o impossível. Sim, você! Aquele que foi desacreditado, esquecido, rejeitado, será lembrado, honrado e restaurado. Não porque merecemos, mas porque Ele é fiel à sua palavra. E quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele realiza. O impossível é apenas o cenário onde Deus mostra que Ele é Deus.
prepare-se, porque algo extraordinário está prestes a acontecer na sua vida. O céu já está em movimento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E este amanhecer está mais perto do que você imagina. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. É o próprio Deus sussurrando ao seu coração. Não desista, eu ainda estou aqui. Amém. Amado, talvez você esteja vivendo dias em que a dor não se explica, apenas se sente. Dias em que tudo parece escuro, pesado, lento, e dentro do peito há um vazio que grita. Você tenta ser forte, sorrir para os outros, mas no íntimo está exausto. A alma pesa, o coração se cansa e a mente se pergunta até quando, Senhor? Mas mesmo nesse lugar sombrio, Deus sussurra a esperança, porque a dor que hoje te quebra é a mesma que Deus usará para reconstruir algo novo em sua vida. Você não está sendo esquecido, meu irmão, minha irmã. Você está sendo moldado. A palavra de Deus nos mostra que antes de cada milagre houve uma crise. Antes da cura veio a enfermidade. Antes da ressurreição veio a morte. E antes do impossível acontecer, o cenário parecia perdido. Mas é nesse lugar de total dependência que o Senhor se revela com todo o seu poder. Ele permite o caos não para nos destruir, mas para nos ensinar a confiar plenamente nele. Quando tudo foge do nosso controle, é aí que ele assume o controle de toda a situação. Quando os nossos recursos se esgotam, os recursos celestiais se manifestam de forma sobrenatural. O céu não se move por desespero, mas por fé. E mesmo uma fé fraca, tremendo nas mãos, é mais que suficiente quando colocada nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus não tem pressa, mas Ele tem propósito eterno para a sua vida. E enquanto você acha que Ele está demorando, Ele está trabalhando em áreas que você nem vê. Ele está curando memórias dolorosas, fechando feridas profundas, removendo pesos invisíveis, reconstruindo sua identidade em Cristo, porque antes de fazer por fora, Deus age por dentro. E talvez essa dor que você sinta não seja um castigo, mas um convite para voltar para os braços do Pai, para se entregar completamente, para deixar de controlar o que só Ele pode governar. A espera nunca é tempo perdido, quando é Deus quem nos faz esperar. Quantas vezes você orou pedindo um milagre e achou que Deus não te ouviu? Mas Ele ouviu cada sussurro, cada lágrima, cada pensamento que não virou palavra. O céu arquiva orações e o tempo de Deus não falha. Há milagres que Ele está preparando em silêncio. Há portas que Ele ainda não abriu porque está protegendo você de algo muito maior. Às vezes o silêncio de Deus é o grito mais alto do seu amor e a ausência de respostas, na verdade, é o cuidado dEle impedindo que você se perca. Mas agora é tempo de romper. Tempo de tirar os olhos do chão e olhar para o alto, porque a fé não é ausência de dor, mas presença de certeza em Deus. E mesmo que tudo pareça contrário, Deus não mudou. Ele ainda tem o controle, ainda tem a última palavra, ainda transforma o impossível em testemunho vivo. E se você crer, mesmo que seja com lágrimas, você vai ver. Verá o impossível se dobrar diante da sua obediência. Verá portas se abrirem onde só havia muros. Verá Deus fazer o que ninguém mais pode fazer. Não importa o tamanho da sua luta, importa o tamanho do seu Deus. E Ele é maior. Maior que o diagnóstico, que a falência, que o abandono, que a perda, que o medo, que o desespero. Ele é o Eu Sou, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que muda histórias, muda destinos e muda corações. E Ele escolheu você. Sim, você que achava que tinha sido esquecido, que pensava que o céu estava longe. Ele te chama pelo nome e diz: Filho, eu não te esqueci. Eu estou contigo até o fim. Não é tarde demais. Não acabou para você. Você ainda vai viver promessas que pareciam impossíveis.
Deus ainda vai te surpreender. Sua história ainda vai glorificar o nome dele. E tudo que hoje te faz chorar, amanhã será motivo de gratidão e louvor. Acredite, a cura vindo, a paz se aproximando, há recomeços sendo escritos pelas mãos do Criador. Basta uma palavra dele e tudo muda. E essa palavra já foi liberada sobre você. Pense em Abraão, um homem idoso, sem filhos, casado com uma mulher estéril. Aos olhos humanos era impossível, mas Deus lhe fez uma promessa: farei de ti uma grande nação. E mesmo quando tudo dizia não, Abraão creu. Ele olhava para o céu, contava estrelas, e cada uma delas era uma lembrança do que Deus havia prometido. E sabe o que aconteceu? Isaque nasceu, o impossível se fez possível, não por força, nem por mérito humano, mas por fé. A mesma fé que hoje Deus deseja despertar em você. E que dizer de José? Vendido pelos próprios irmãos, jogado numa cova, acusado injustamente, preso no Egito. Parecia que tudo conspirava contra ele, mas havia uma promessa, e quando Deus promete, ele não se esquece. Anos depois, José se torna governador do Egito. O improvável foi exaltado, o rejeitado foi honrado, o humilhado foi levantado, porque Deus transforma prisões em palácios. E talvez você esteja num Egito hoje, mas não se esqueça, o mesmo Deus que tirou José da cadeia vai tirar você desse lugar de dor e opressão. Olhe para Ana, uma mulher aflita, humilhada por não ter filhos, chorando diante do altar, mas ela não desistiu. Ela orou com amargura de alma, rasgando o coração diante de Deus. E no tempo certo, Samuel nasceu, um profeta fruto de um ventre que já não podia gerar. A dor de Ana virou louvor, o pranto virou profecia e sua fé foi recompensada. Deus não despreza um clamor sincero. Ele ouve quando a alma geme. Ele responde quando o coração insiste em confiar. Agora pense em Maria, a jovem simples de Nazaré. Um anjo aparece e diz: você será mãe do Salvador. Como? Ela não era casada, era virgem, não tinha prestígio algum. Aos olhos naturais, impossível. Mas o anjo declarou: para Deus nada é impossível. E Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Ela se entregou, confiou, obedeceu, mesmo sem entender. E através dela, o Salvador veio ao mundo. O impossível se manifestou porque alguém decidiu dizer sim a Deus. Não guarde isso só para si. Há pessoas precisando exatamente dessa mensagem. Gente que sorri por fora, mas chora por dentro. Gente que pensa em desistir, mas esconde bem a dor. Gente que precisa ouvir que ainda há esperança, que o impossível ainda acontece, que o céu ainda responde. Compartilhe essa palavra com alguém, seja o canal que leva consolo, direção e renovo divino, porque o mesmo Deus que está te fortalecendo agora quer usar a sua vida para alcançar muitos outros. Agora, se você recebeu essa palavra em seu coração e crê na restituição de Deus para a sua vida, digite amém nos comentários. Isso pode parecer um gesto simples, mas é uma semente de fé poderosa lançada no solo espiritual. Outros irão ler, se identificar e também serão tocados. Há poder na unidade da fé. Quando um coração se une a outro em fé, o céu se manifesta. Você não está sozinho. Somos uma família de fé, caminhando juntos rumo ao impossível de Deus. E se essa mensagem te alcançou, se tocou a sua alma, não deixe de curtir esse vídeo. Esse gesto simples ajuda a levar a palavra a mais pessoas. E se ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento de fazer parte dessa família de fé. Clique em inscrever-se, ative o sininho e caminhe conosco nessa jornada de fé, renovo e milagres. Aqui, cada palavra é para levantar os caídos, restaurar os quebrados e reacender a esperança no coração dos cansados. Nada do que você viveu foi em vão.
Nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma oração foi ignorada. O céu arquiva tudo, e no tempo perfeito dele, o Pai responderá. Continue crendo mesmo que o mundo diga que não faz sentido. Continue orando mesmo que pareça em vão. Continue marchando mesmo que esteja cansado. Porque o Deus que te chamou é fiel. Ele começou a boa obra em sua vida e Ele mesmo vai completá-la. A partir de agora, ande com essa certeza inabalável. Você vai viver o impossível. Não porque é forte, não porque merece, mas porque Deus decidiu te amar com amor eterno. E quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Que essa seja a sua bandeira, que essa seja a sua verdade, que mesmo no dia mau, você se lembre, o impossível é apenas um cenário onde Deus mostra que Ele é Deus. E quando tudo acontecer, quando o milagre da restituição se manifestar, volte aqui, testemunhe, conte o que o Senhor fez, porque o seu testemunho será a resposta para a oração de alguém. Deus te abençoe poderosamente. Inscreva-se no canal Fé Extraordinária e assistam nossa playlist de devocionais diários para você construir uma fé que gera milagres. O link está no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Graça e paz.